seguinte, vou falar um pouquinho agora, vou dar uma dica boa aqui para vocês, que é o Salão do Livro Político, que começou hoje. Segue até quinta presencial, sábado online, né? Bom, esse ano ele volta, então, esse formato presencial, vai até o dia 23 dessa forma presencial. Daí tem feira de livros, são 40 editoras independentes ali expondo, tem debate, acontece ali no Teatro Tucarena, no Teatro da PUC São Paulo, e na sexta-feira e no sábado, daí o salão vai acontecer de forma online. Tem um curso, também tem mesas de debate, 15 mesas de debate sobre democracia na América Latina, literatura, gênero, ecologia. Esse evento todo também tem lançamentos exclusivos de livros e durante essa semana toda, aqui no Bom para Todos, a gente vai trazer alguns desses escritores que estão com livros expostos ali no Salão do Livro Político. O nosso convidado de hoje é o Juliano Medeiros. Ele é mestre em História, doutor em Ciência Política e é presidente nacional do PSOL. O Juliano é autor do livro A Nova Esquerda na América Latina, Partidos e Movimentos em Luta contra o Neoliberalismo, lançado pela editora Autonomia Literária, vai estar exposto ali no Salão do Livro, e ele vai participar, olha, na quarta-feira, agora dia 22, da mesa O Retorno da Onda Rosa na América Latina. Vou dar boas-vindas para ele, porque é isso que eu quero começar, sobre isso que eu quero começar a nossa conversa. Oi, Juliano, um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Prazer estar com vocês aqui na TVT mais uma vez. Juliano, vamos falar sobre a vitória da esquerda na Colômbia. Queria começar daí a nossa conversa. Você vai participar dessa mesa que vai discutir essa nova onda rosa, né? Que tem começo ali com a eleição do Hugo Chávez, né? Em 98, se eu não me engano, e daí essa nova onda rosa, inclusive ele já discutia o fim desse Estado, na verdade não o fim, né? Mas de certa forma que esse Estado neoliberal não estava funcionando. E essa discussão volta a acontecer agora, né? Então, como você vê, nesse momento a gente tem de fato uma América Latina com muitos países governados pela esquerda, agora mais a Colômbia, e o questionamento do modelo neoliberal, inclusive aqui no Brasil, né? Então, qual a sua avaliação que você faz sobre essa vitória na Colômbia e os sinais que isso representa aqui para o Brasil? Exatamente. O ciclo que se abriu com a vitória do Chávez em 98, que foi seguida pela vitória do Lula em 2002, do Kirchner, do Néstor Kirchner na Argentina, depois da Frente Ampla no Uruguai com Tabaré Vázquez, depois com o Evo Morales na Bolívia, o Rafael Correa no Equador, a Michelle Bachelet no Chile. Ou seja, você teve o Fernando Lugo no Paraguai também, um ciclo de governos progressistas, governos de centro-esquerda, na maioria dos casos, divididos em dois blocos, né? Um bloco mais anti-imperialista, mais abertamente, que tinha uma agenda, um programa de refundação das instituições, especialmente naqueles países onde as instituições democráticas eram ainda mais frágeis, como o caso da Bolívia, do Equador e da Venezuela, né? Aquilo que se chamou, alguns autores, de reformismo revolucionário, né? Onde você fazia mudanças tão profundas que essas mudanças deveriam ser plasmadas, deveriam ser consolidadas na forma de novas constituições. Esses países, eles desenvolveram processos constituintes, a Venezuela, o Equador e a Bolívia. E uma experiência um pouco mais moderada, vamos dizer assim, dos governos de centro-esquerda do Brasil, do Uruguai, da Argentina e do Chile, né? Isso, a partir dos anos meados da década passada, começa a dar sinais de fadiga, exatamente por conta da crise econômica de 2008, das dificuldades de manter os padrões de rendimento dos mais pobres num contexto de recessão mundial. Então esse modelo ele entra em crise e você tem uma sequência ou de eleições de governos de direita, como é o caso do Maurício Macri na Argentina, o caso do Sebastián Piñera, a traição do Lenin Moreno no Equador. E você tem também rupturas democráticas, como foi o caso do Brasil em 2016 contra a Dilma Rousseff, o golpe parlamentar, depois o golpe na Bolívia em 2019, o golpe no Paraguai já tinha acontecido em 2012. Então você tem aí um rearranjo de forças e uma contraofensiva, digamos assim, neoliberal na América Latina. O grande debate que eu acho que está instalado agora é se este ciclo que está em curso, nesse momento, de governos progressistas, de centro-esquerda, de esquerda, ele representa uma nova onda, como aquela que nós vimos no começo do século, ou se ela é algo novo, se ela expressa algum tipo de novidade em relação àquelas experiências, né?
Quem tiver a oportunidade de ler meu livro, já fazendo um pouco de merchandising, vai ter a oportunidade de ver que eu acho que o progressismo, tal como ele se estruturou no começo dos anos 2000, ele tem muita dificuldade de se reestruturar, né? Porque ele basicamente se ancorava na promessa de que era possível garantir desenvolvimento econômico sem rupturas. E isso já não é mais possível, como se imaginava que fosse 20 anos atrás. Porque sem rupturas, o que acontece é a volta do status quo anterior. Então, eu acho que o progressismo até pode tentar se restabelecer, mas vai ter muitas dificuldades. Por outro lado, o que nós estamos vendo é uma esquerda com uma agenda renovada. É o caso do Gustavo Petro, principalmente. É o caso do Gabriel Boric no Chile. Eu estava ouvindo o Leandro Fortes falando um pouco antes. Eu não estou de acordo com ele de que o Gabriel Boric faz um governo de direita. Pelo contrário, acho que é um governo que, dentro das circunstâncias que estão colocadas, tem feito avanços muito, muito importantes, né? Nós temos agora, claro, um processo constituinte que vai se encerrar em setembro, né? Mas, então, há coisas novas acontecendo. Quero chamar atenção para isso. Luiz Arce na Bolívia não é só uma continuidade do Evo Morales. O Gabriel Boric não é só uma continuidade da concertação da Michelle Bachelet. O mesmo Alberto Fernandes não é exatamente a mesma coisa que o kirchnerismo. Então, tem coisas novas acontecendo. A minha pergunta que fica para a gente refletir é se essas coisas novas também vão acontecer no Brasil, mesmo tendo um personagem tão conhecido como é o ex-presidente Lula, se ele vai conseguir renovar o seu repertório. É nisso que a gente tem apostado. E qual a sua expectativa? Porque o que você coloca é que esses governos da América Latina, eles não se tratam de governos reformistas, eles são governos que podem aprofundar essas transformações que a pauta da esquerda pede, né? Aqui no Brasil, qual a sua expectativa em relação à eleição de Lula? E tendo um vice como Alckmin, como o Leandro agora colocou, né? Há esse receio também. Achei excelente a colocação do Leandro sobre como que a esquerda, muitas vezes no Brasil, não confia nas suas próprias ideias, a ponto de achar que precisa ter um vice como Geraldo Alckmin, que rigorosamente, do ponto de vista eleitoral, não agregou nada à chapa. Né? Essa é a verdade. Né? Então, vejo que continua havendo assim, uma dúvida, né? Se as ideias de esquerda, eu acho que a eleição do Petro com a Francia Marques de vice é uma demonstração de como as ideias de esquerda merecem ter a nossa confiança. É possível vencer com uma agenda claramente de esquerda. Eu confio muito nas ideias de esquerda. E o que eu estou chamando de ideias de esquerda? As ideias que combatem as desigualdades sociais, que defendem um sistema tributário mais justo, onde os super ricos, os bilionários, paguem mais do que os pobres, um sistema econômico que não permita que o mercado regule a totalidade das relações de produção e mesmo da vida social, ou seja, que haja controle do Estado, da sociedade sobre as atividades da economia de mercado, ou seja, não uma economia de mercado totalmente desregulada. Ou seja, as ideias de esquerda hoje, com a crise que o neoliberalismo revelou em 2011, e principalmente agora com a pandemia, quando os serviços públicos colapsaram naqueles países onde o neoliberalismo foi mais violento, é uma demonstração de que as nossas ideias têm trânsito, têm força, têm capacidade de dialogar com as maiorias sociais. Então, eu estou muito otimista. Agora, no caso do Lula, claro, o Lula é um político, um dos últimos políticos daquela geração que lutou pela democracia na América Latina, que lutou para derrotar as ditaduras militares dos anos 70, dos anos 80. Né? Então, o Lula está naquela geração do Pepe Mujica, está naquela geração das grandes lideranças democráticas do Chile, da Argentina, da Venezuela. Então, claro que não há que se cobrar do Lula que ele represente uma agenda de renovação plena da esquerda. Mas eu tenho acompanhado muito de perto, estou na coordenação de campanha do Lula, e tenho acompanhado muito de perto. Eu acho que é um esforço genuíno do Lula de incorporar essa agenda de renovação que está colocada especialmente em torno dos direitos humanos, da questão ambiental, da defesa da democracia. Então tenho visto assim realmente uma abertura do Lula de incorporar. Amanhã, às 10 da manhã, vai ser lançado aqui no centro de São Paulo as diretrizes programáticas do programa do Lula. A gente do PSOL participou ativamente desse processo de discussões. E eu compreendo que essas diretrizes são diretrizes claramente de esquerda. Não há sinais trocados, não há afagos ao mercado. O que há é um comprometimento muito claro, muito evidente de defesa dos direitos sociais, de retomada do papel do Estado na promoção das políticas públicas, do controle sobre o sistema fiscal e tributário para que os ricos paguem mais, os pobres paguem menos. Então, boa parte do que eu considero uma agenda
de renovação da esquerda na América Latina está sendo incorporado pelo programa do Lula. Eu acho isso muito positivo, porque também ajusta a rota que durante muito tempo no Brasil a esquerda, as forças hegemônicas da esquerda defenderam, que era de um convívio pacífico com as demandas do mercado. Isso não é mais possível. Depois da crise de 2008, 2010, não é mais possível conviver pacificamente com o neoliberalismo. Ou o neoliberalismo mantém a sua política, que é uma política de violência, de destruição, de ataque aos direitos, ou a gente desenvolve uma agenda de ampliação das conquistas sociais, do bem-estar, do cuidado aos mais pobres. Então, eu não acho mais que há espaço para conciliação. E esse, para mim, é o grande teste que o Lula vai enfrentar a partir de 1º de janeiro.